tudo, gostaria de dar boa noite ao professor Paulo Feus, a quem eu tenho a grande honra de poder tê-lo aqui palestrando para nós, meu orientador do mestrado, uma pessoa ímpar, de um conhecimento enorme, de um coração maior ainda. Tenho muito orgulho de ter sido orientando dele. Eu vou, primeiro de tudo, passar o currículo que o professor tem. Ele é doutor em Direito Difuso e Coletivo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica também de São Paulo, especialista em Direito Empresarial, graduado pela PUC. Atualmente ele é professor titular e coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Mestrado e Doutorado da PUC, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo e presidente da Comissão Especial de Direito Esportivo da Seccional de São Paulo. Hoje, o meu querido e ilustre professor Paulo Feus vai nos brindar com o conhecimento dele referente à visão do Estatuto do Torcedor em relação aos sócios torcedores na hipótese de suspensão dos campeonatos no ano de 2020. Volto a reforçar, tenho um enorme prazer em ter o professor aqui palestrando para nós. Só vem engrandecer a comissão. Eu, como membro da seccional da comissão em que ele preside, tenho muito orgulho de recebê-lo. Grandes homens deixam grandes frases e grandes exemplos. E o professor uma vez disse algo que eu achei muito interessante e me marcou muito, que ele gosta muito mais de ouvir do que falar. Hoje eu vou inverter um pouquinho, eu vou pedir para que ele fale, para que eu tenha o prazer, todos nós tenhamos o prazer de ouvir os conhecimentos que ele tem a nos proporcionar. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todos, todas. Meu querido Jordano, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Bernardo do Campo, nosso querido Júlio, vice-presidente da mesma comissão. É muito importante os trabalhos que as comissões vêm desempenhando no âmbito do direito esportivo, até porque o direito esportivo ele vai se propalando, e em falar nisso eu não poderia não registrar a presença do meu querido amigo que eu sucedi na comissão de direito esportivo da OAB São Paulo, Patrick Pavan, que aqui nos aparece na tela, que foi eleito segunda-feira, estou meio perdido com datas, foi eleito na segunda-feira, seus pares, vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, no qual eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo, não digo nem pessoalmente, né, mas assim, pessoalmente hoje está mais difícil, assim, virtualmente. Faço aqui, então, as homenagens ao Dr. Patrick, desejando-lhe sorte e sucesso nessa nova empreitada aí da vida. Então, cumprimento a todos vocês que estão aqui hoje nesse final de dia conosco, nesse bate-papo, e eu pretendo falar algo bem rápido com vocês, de certa forma bastante para que a gente possa debater ao final da fala. Enfim, como o Jordano mesmo disse, normalmente eu prefiro ouvir do que falar. Eu falava isso para eles na sala de mestrado, porque na sala de mestrado os alunos, a produção do aluno é muito importante, né? Então, era uma forma até de incentivá-los, e é verdade, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que eu aprendo muito mais ouvindo do que eu tentando transmitir para vocês algum tipo de conhecimento. Aqui, na verdade, esse tema que o Jordano escolheu para o dia de hoje é um dos temas mais delicados do direito desportivo. E eu vou explicar para vocês, na minha opinião, para vocês de forma bastante sucinta. Quando nós falamos, efetivamente, da relação do torcedor com
o seu fornecedor, no caso, os clubes, as entidades de organização do esporte, nós temos aí o Estatuto do Torcedor, que veio a brindar. O que é o Estatuto do Torcedor? É uma lei especial dentro da relação de consumo que trata da relação do cliente, em tese, espectador de uma atividade esportiva para com seu fornecedor, no caso, aqueles que organizam a atividade esportiva como atividade econômica. Muito bem. Esse código, ele é derivado, o Estatuto do Torcedor é derivado de uma outra legislação, o que significa dizer, ele é uma lei especial de uma lei geral, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo aquilo que o Estatuto do Torcedor não, de certa forma, não traz, nós vamos ter que buscar no Código de Defesa do Consumidor como expectativa efetivamente de direito. Mas se eu voltar um pouco mais e for subindo, eu vou tratar com vocês, eu começo a tentar preencher com vocês, através da Constituição Federal, como é que eu vou analisar essa questão que vai falar do sócio-torcedor, do direito do sócio-torcedor, efetivamente, para com o seu fornecedor, aquele que vendeu esse programa de sócio, e, efetivamente, no caso dos campeonatos que foram suspensos, tendo em vista aí o Covid-19. Muito bem. Nesse sentido, nós temos que entender o seguinte, olha, o artigo 1º da Constituição Federal, ele nos pauta que o nosso Estado ele é formado por dois critérios muito importantes para nós entendermos. O primeiro, que vivemos um país capitalista. Então, o nosso Estado ele prescreve a livre iniciativa. Então, o artigo 1º prescreve o nosso Estado como fundamento a livre iniciativa. Se é livre iniciativa, o nosso Estado, então, ele é capitalista. E se ele é capitalista, ele desenvolve, então, atividade econômica. E toda atividade econômica ela vem regulamentada no artigo 170 da Constituição Federal. Bom, no mesmo artigo 1º, ele traz para a gente também que é outro fundamento do Estado, é a dignidade da pessoa. Então, eu tenho o fundamento da livre iniciativa, tenho o fundamento, efetivamente, da dignidade da pessoa, e no mesmo artigo 1º, no caput do artigo 1º da Constituição Federal, ele vem e traz para nós que nós somos um Estado de direito, portanto, um Estado que é equilibrado. O que é um Estado equilibrado? Um Estado equilibrado entre direitos e deveres. Essa concepção desses direitos e deveres, através do equilíbrio, como é que eu pauto eles? Para fortalecer a dignidade, eu trouxe, então, o artigo 5º como os direitos fundamentais e o artigo 6º como direitos sociais. Dentre os direitos fundamentais, existe o inciso 32, que vai falar exatamente do quê? Da defesa do consumidor. Então, eu reconheço que o consumidor ele é hipossuficiente e vulnerável. Ele fala assim, o Estado promoverá a defesa do consumidor. O que é ser hipossuficiente? Ele é mais fraco O que é vulnerável? Ele é facilmente conduzido. Então, dentro de uma relação de consumo, nós percebemos o seguinte, olha, o consumidor ele é uma parte frágil e facilmente conduzida. Para quê? Para toda atividade econômica. Qual atividade econômica? Aquela prescrita lá no artigo 170 da Constituição Federal. Todos aqueles que realizarem qualquer atividade econômica vão ter que seguir as regras do artigo 170. Pode ser atividade econômica de esporte, de lazer, enfim, de indústria, comércio, não importa qual, nós vamos ter que seguir os princípios da atividade econômica trazido no âmbito do artigo 170 da Constituição Federal. Muito bem. O artigo 6º, por sua vez, ele traz os direitos sociais. Dentre os direitos sociais, um dos direitos sociais elencados pela Constituição Federal é o lazer. Então, nós temos o quê? Dentro do aspecto social, direito ao lazer. Por que eu estou colocando isso? Porque o lazer e efetivamente conjugando com o artigo 5º, inciso 32 e com o artigo 170, significa o seguinte, dentro das atividades econômicas, aquelas que
que vão satisfazer o lazer, elas vão efetivamente seguir as regras dos princípios trazidos do contexto do artigo 170. Então, essa percepção por si só já traria uma proteção para o consumidor ou torcedor, como vocês preferirem aqui denominar esse terceiro. Muito bem, não obstante a isso, o artigo 217 da Constituição Federal, que diz a respeito do desporto, em especial no seu parágrafo 3º, quando ele fala no desporto da autonomia, ele fala do fomento do Estado, ele fala da justiça desportiva, ele traz uma série de elementos, ele traz para o bojo do artigo 217 a prescrição do lazer. O que ele falou? Olha, o esporte vai ter que satisfazer também o lazer, porque eu reconheci que as atividades esportivas elas vão buscar efetivamente uma satisfação como atividade econômica ao lazer, o que significa dizer entretenimento, né? Então eu estou buscando o quê? Eu estou trazendo aqui o esporte como entretenimento. Se vocês pegarem exemplos em países como Estados Unidos, que tem isso muito mais de forma muito mais clara, vocês vão perceber que toda atividade realizada lá é entretenimento. Então você vai num jogo de basquete nos Estados Unidos, você facilmente absorve lá que uma partida de basquete dura 2h30. Por quê? Porque, na verdade, tem show, tem isso, tem aquilo. Vocês pegarem lá a questão do futebol americano, lá o showball, você pega lá aquela final, né? Os artistas, né? Assim, além da questão financeira, é uma glória para o artista poder fazer seu show no intervalo, efetivamente, da partida. Por quê? Porque é um entretenimento. Então, essa indústria ela acaba trazendo essa concepção. Nesse sentido, né, nessa linha, você tem, então, o Estatuto do Torcedor, que foi um derivado de uma necessidade de prescrever alguém como parte. Se a gente fosse buscar as pessoas que estão tuteladas pelo artigo 217 no esporte, dentre elas vai ter o torcedor como um partícipe importante, né? E tanto é que isso acaba vindo aí uma série de preocupações, decorrências da proteção desse torcedor. Muito bem. Para proteger o torcedor, nós tivemos, então, a edição em 15 de maio de 2003, e nós estamos hoje em 2020, quer dizer, há 17 anos, da edição, efetivamente, do Estatuto do Torcedor. Então, o Estatuto do Torcedor, conforme eu falei no comecinho, ele é derivado do Código de Defesa do Consumidor. E aqui ele veio narrar para a gente quem seria o torcedor. Talvez o Estatuto tenha sido um pouco cruel, porque, na verdade, no artigo 1º, quando ele vem trazer a definição de torcedor e tudo mais, ele deixa muito largo, né? Diferentemente do consumidor, que se você fosse buscar no Código de Defesa do Consumidor antes do Estatuto, quem seria o torcedor? Aquele que teria efetivamente realizado uma relação de consumo. Então, eu teria que ter comprado um ingresso, eu teria que ter comprado uma camisa do time, dependendo daquilo que eu fosse reclamar. Hoje, o torcedor é qualquer pessoa, desde que ela se declare. Então, esse é um ponto. Esse é para efeito do Estatuto do Torcedor. Quando a gente fala do sócio torcedor, e aí a gente está misturando dois institutos, esse nome sócio torcedor foi uma invenção de marketing. Nada mais é do que sócio torcedor do que um cliente fiel. O sócio torcedor é a mesma coisa que uma pessoa que adquire um cartão de fidelidade da Latam, que adquire um cartão de fidelidade das Casas Bahia e assim por diante. Só que eu tenho um cartão de fidelidade com o meu clube. E esse meu clube me dá uma série de amenidades. São um pacote de serviços. E conforme maior a procura pelas amenidades que o clube oferece, maior é o contexto desse pacote do sócio torcedor. Essa questão, por exemplo, se não me falha a memória, o pacote do sócio torcedor do Corinthians, por exemplo,
ele dá direito, ele gera uma expectativa de direito, que significa o torcedor do Corinthians, o sócio torcedor, tem direito de comprar em primeiro lugar os ingressos. O sócio torcedor do Palmeiras tem várias faixas. Tem um lá que tem um lugar especial no estádio, que ele pode comprar o ingresso. Então, ele tem o sócio torcedor do Internacional de Porto Alegre, acho que foi o primeiro projeto, se não me falha a memória, ele dá direito das pessoas irem aos jogos. O sócio torcedor, inclusive do Inter, ele traz, inclusive, o direito desse sócio torcedor de votar nas eleições do clube. Ele criou uma questão ainda trazendo um benefício a mais, que não é comum nos outros. Se não me engano, o Fluminense também tem isso. Eu não sei mapear todos os programas de sócio-torcedor, mas nós temos. Quando a gente fala sócio, não se confunde com a figura do sócio do clube, porque o sócio do clube nada mais é do que proprietário do time de futebol. Então, nós temos que ter uma separação bastante clara disso. Se eu sou sócio do São Paulo, eu sou um dos donos do São Paulo. É uma associação civil, né? Muito se comenta hoje em time-empresa, associação civil. Veja, o que é associação civil? Eu sou um grupo de sócios, nós temos lá uma atividade também para desempenhar o futebol. Então, essa relação sócio-torcedor, ele é um cliente. E o Estatuto Torcedor, ele não vem trazer grandes falas sobre o direito do sócio-torcedor. Então, nós vamos nos reportar o quê? Ao Código de Defesa do Consumidor. A gente sai do Estatuto Torcedor para as questões dos direitos, das amenidades efetivamente que são prestadas, que são através do quê? De contratos, da oferta. Aí eu me reporto ao que prescreve a oferta no Código de Defesa do Consumidor. Tudo aquilo que eu prometi vincula ao fornecedor de serviços, ao fornecedor de produtos. No caso aqui, ao fornecedor de serviços, que é efetivamente o clube de futebol. Então, essa questão é o primeiro ponto interessante para a gente entender. Aí a questão vem o seguinte, olha, quais são os direitos do torcedor, do sócio torcedor, perante ao programa do clube, em face à suspensão dos campeonatos, né? O que prescreve na legislação consumerista. Então, veja, aqui eu vou ter que aplicar não só o Estatuto Torcedor, mas o Código de Defesa do Consumidor para complementar, e também a Constituição Federal. Porque não tem jeito. Porque, na verdade, assim, o artigo 1º da Constituição fala em equilíbrio. E o primeiro equilíbrio que nós trazemos é o ponto principal do maior bem tutelado na nossa Constituição, que é a proteção à vida, saúde e segurança. Então, hoje, do clube suspendesse o programa unilateralmente da concepção do seu programa do sócio-torcedor. Na verdade, aqui, a maioria dos programas do sócio-torcedor, eles trazem uma característica principal de jogo, né? Da frequência da pessoa no jogo. Traz esse direito, né, dessa pessoa estar efetivamente no jogo. Essa questão aí que nós acabamos visualizando, a gente traz aí para nós uma possibilidade de entendermos o seguinte: como fica, então, um torcedor que comprou X direito de ir ao estádio para o campeonato 2020, o campeonato está suspenso, como fica? Nós vamos ter que usar, por analogia, a medida provisória que cuidou efetivamente dos eventos, em geral, e que veio e falou o seguinte: olha, preferencialmente, nós vamos ter a condição de ter uma substituição. Quer dizer, o que eu não tenho aqui hoje, eu vou ter ali na frente. Então, dentro da primeira razoabilidade, nós vamos ver o seguinte: esse programa de sócio-torcedor, é possível esse campeonato? Eu não vou conseguir ir para o estádio, por uma questão de saúde e segurança. Se você pegar o artigo 13 do Estatuto do Torcedor, você vai ver exatamente o seguinte: olha, o torcedor tem que estar num ambiente seguro, e ele não vai estar. Não por conta da relação do clube, mas sim, efetivamente,
por conta de um fato superveniente. O Código de Defesa do Consumidor admite uma revisão contratual pedida por qualquer das partes, quando ocorre fato superveniente. Eu tenho o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala do princípio da harmonia. A harmonia que é equilíbrio, porque eu estou diante de um Estado democrático de direito. Então, a meu ver, no primeiro momento, nós vamos ter que tentar buscar um equilíbrio, algo que pudesse ser negociável entre o fornecedor e o consumidor. Se mesmo assim não chegarmos ao ponto que esse direito vai ser concebido, nós vamos ter, então, que praticar a devolução dos valores recebidos e efetivamente ou cancelados, ou se for uma fatura mensal, e aquilo que for pago vai ter que ser adotado no que tange a medida provisória, na devolução que pode ser realizada em 12 meses, efetivamente, como foi trazido aí para ingressos de shows e todos mais que tiveram aí seus eventos cancelados, né? O fato importante aqui é trazer o seguinte: esse fato da suspensão, ele ocorreu em face à saúde, vida e segurança. Não foi o fornecedor que deu causa. O nexo causal não linka com ele. Mas alguém poderia falar, professor, e a teoria do risco do negócio? Realmente, o risco do negócio pertence ao fornecedor. Então, se ele tiver que devolver o dinheiro, ele vai ter que devolver o dinheiro efetivamente do torcedor, que não vai ter mais como assistir aquelas partidas no estádio. Agora, pode-se chegar a outras conclusões, pode-se ter aí alguns outros benefícios. Então, o torcedor pode trocar. Tá? Ao invés de você ir para o estádio, então você vai ganhar uma camisa autografada dos times, você vai... Enfim, uma série de possibilidades que nós poderíamos trazer efetivamente para o consumidor. Mas, na verdade, nós estamos num estado excepcional, nós estamos num momento delicado da sociedade, onde a atividade econômica do futebol está suspensa, estão começando a voltar os campeonatos, mas o torcedor não vai para o estádio, né? Se a gente estivesse falando aquele torcedor do pay-per-view, né? Não é a pergunta que vocês fizeram para mim, mas o camarada comprou o pay-per-view. Lá no Rio de Janeiro, os campeonatos... A Rede Globo vai ter que indenizar todo mundo, vai ter que devolver o dinheiro, porque ela decidiu não transmitir o campeonato. Então, você tem aí algumas questões que vai depender de quem é o fornecedor, efetivamente, dessa relação. No caso do sócio-torcedor, mais uma vez, ele é um cliente fidelizado. Nesse cliente fidelizado, ele pode continuar, eu quero continuar, mas pode ter uma adequação, um desconto na mensalidade, pode ter outros benefícios, pode ter uma prorrogação do contrato. Fala, olha, esse ano não deu, mas teu contrato venceria em 2021, nós vamos prorrogar para 2022. Então, pode ter uma equação e essa equação ser efetivamente aí coordenada não só pelo próprio clube, que se já não fizeram, deveriam fazer, como também pode ser aí trazida aí para nós de outra forma. Essa é a primeira visibilidade que eu trago para vocês aqui, de certa forma, para que a gente possa debater. Então, o torcedor, o sócio-torcedor, ele vai ter o direito, na forma trazida pela concepção do Estatuto do Torcedor, cumulado efetivamente com o Código de Defesa do Consumidor, mas preservando a vida, a saúde e segurança. Se nós pegarmos o artigo 8º, 9º e 10º do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver lá, olha, um produto, um serviço não pode ser comercializado, não pode ser efetivamente colocado no mercado se ele for inseguro. De certa forma, hoje, toda aglomeração de pessoas, ele pauta aí por uma questão de segurança. Então, sem público. Agora, conforme o público for começando a voltar para o estádio, que vai chegar um momento que isso vai acontecer, inclusive no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tem uma lei municipal que autoriza até 20% da expectativa. Acho que não é o caso que vai acontecer, porque acho que não estão fazendo dessa forma, e também acho que no Campeonato Brasileiro também não vai ter, mas, em tese, se nós tivermos um público que possa voltar para o estádio em algum momento no decorrer de 2020,
preferencialmente vai ser o pessoal do sócio-torcedor, porque se isso era uma amenidade que era dada para ele, ele vai ter uma preferência, talvez seja um critério bastante objetivo. Olha, quem é que vai para o estádio? São os sócios-torcedores daquele programa, mas tem clubes que têm 30, 50, 100 mil sócios. Pode ter um sorteio, pode ter uma classificação diferenciada dentre esses sócios-torcedores, que é um benefício, efetivamente, para aquele que é um fiel, um cliente fiel daquela agremiação. Eu acho que as primeiras considerações minhas são essas, estou aberto à conversa. Quero registrar a presença de um grande amigo, talvez, eu sempre falo isso para ele, de uma das pessoas que eu acho que mais entende de direito desportivo do Brasil, Dr. Carlos Eugênio Lopes, vice-presidente jurídico da Confederação Brasileira de Futebol. Carlos, muito obrigado pela presença. Doutor Giordano, acho que era isso aí que eu tinha para falar nesse primeiro momento. Não sei se me alonguei mais tempo do que nós combinamos. Acho que estou no tempo certo da meia hora que nós falamos aí. Perfeito, professor. Perfeito. Acho que a sua explanação foi brilhante, foi clara, foi elucidativa. Eu vou deixar aqui aberto a oportunidade a quem quiser fazer pergunta para o professor Paulo Fius. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. A única coisa que eu vou pedir, gentilmente, é que abra, se possível, a câmera para que todos possamos ver o interlocutor, né? E a palavra está aberta na sala. Gostaria antes de também deixar a palavra aberta, não posso me esquecer de parabenizar o professor por integrar o STJD, a sua posse que foi essa semana, que infelizmente não o parabenizei de início, mas não posso deixar de deixar registrado aqui. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos Eugênio aqui na nossa live, na nossa sala, podendo prestigiar a palestra do professor Fius, e a palavra está aberta. Já que a palavra está aberta e, por enquanto, acho que todo mundo está um pouco tímido, eu vou começar com as perguntas. Professor, eu entendo que hoje nós estamos numa fase de exceção, como o senhor disse, né? E o futuro, nós não temos muita ideia. O senhor trouxe algumas alternativas, o senhor trouxe algumas possibilidades. Nós falamos de Código de Defesa do Consumidor, como o senhor disse, que é uma lei geral, e o Código, o Estatuto do Torcedor, que é uma lei mais específica. Abordando tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Torcedor, o senhor acredita que futuramente, em virtude de tudo que nós estamos por passar, que nós imaginamos claramente, nós vamos ter um número muito alto de demandas, tanto na justiça comum, quanto até mesmo na justiça desportiva? Isso pode influir de alguma maneira dentro da justiça desportiva? Bom, Jordano, primeiro, obrigado pela menção aí do STJD, é realmente uma honra. Eu vou dizer para você, esse assunto não é de competência da justiça desportiva. O torcedor, essa questão da segurança do torcedor, efetivamente, isso não é, essa relação dele com o clube, principalmente do sócio-torcedor, isso não é efetivamente competência da justiça desportiva. Quando muito, posso entender como algo referente à competência quando se vai para dentro do regulamento, né? Perfeito. Então, efetivamente, aí você poderia trazer. Então, no Estatuto do Torcedor tem algumas questões que falam do regulamento e tudo mais, que isso vai para a justiça desportiva. Até tem um capítulo que fala do Estatuto do Torcedor, do relacionamento com a justiça desportiva. No presente caso aqui, efetivamente, no que a gente está conversando, desse algo bem, esse tema bem, desse detalhezinho bastante claro aí, vem para nós a questão do torcedor, é uma relação a ser discutida na justiça comum, né? Então,
Eu acho, na verdade, se eu tivesse na frente de um clube, diante de 300 mil problemas que que o clube tem hoje, porque hoje o clube tem problema. Bem, o esporte foi atingido frontalmente, né? Tem algumas atividades econômicas que foram atingidas frontalmente. Por exemplo, a nossa atividade como advogado e professor foi atingido, mas nós estamos trabalhando, né? O esporte não. Então, os clubes estão começando a voltar agora. Então, tudo que era relativo, o patrocinador parou de pagar, a transmissão parou de pagar, as despesas continuaram as mesmas, eles tiveram possivelmente muitos torcedores já se tornaram inadimplentes, pararam de pagar, até porque as suas situações financeiras também ficaram prejudicadas. Então, a grande maioria acaba deixando de pagar e possivelmente, como é um contrato que gera amenidades, e essa amenidade ela traz para nós aí algo normalmente realizado no próprio mês, normalmente eu não acredito que tenhamos muita demanda judicial. Porém, eu acredito que os clubes vão ter que agora, depois que amenizada essa questão das atividades, eles voltando a trabalhar, eles vão ter que trazer, então, um elemento a mais, que é a negociação com o próprio consumidor. Eles vão ter que oferecer e buscar o consumidor para isso. Até porque esse consumidor, o sócio-torcedor, ele é um consumidor que ama aquele clube. Né? Ninguém se torna... Veja, nós temos que perceber o seguinte, o que é o futebol para a nossa sociedade? O futebol para a nossa sociedade é uma paixão. Nós estamos lidando com uma paixão nacional. Né? Nós estamos tratando efetivamente, eu usaria até dizer para vocês que nós estamos tratando de um meio ambiente cultural, que é algo ligado à nossa história. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma questão muito, muito pragmática, né? De alguém que, olha, eu tenho que o pior legado que pode ter, pior que um inventário, é o pai que falar para um amigo que o filho não torce para o time dele. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo que é simbólico para a nossa sociedade. Então, nós temos lá o torcedor, nós temos o fanático, mas o sócio-torcedor é aquele que efetivamente, além de amar, além de ter uma paixão, além de... Ele vai lá e contribui mensalmente. Então, ele é um cara que está preocupado com o time, ele quer ter amenidades, ele quer ter benefícios, ele quer ter algo a mais. Então, possivelmente, os clubes vão ter que ter uma política com esses torcedores para oferecer esse algo a mais. Que, infelizmente, o estádio não existe. Não é um descumprimento contratual do clube. Não se pode. Hoje, para vocês terem uma ideia, para o retorno do futebol, nós tivemos aí protocolos médicos aprovados, deliberados. Olha, eu vou falar que se você pegar tanto a CBF quanto as federações aqui de São Paulo, do Rio e outros, tiveram que aprovar seus protocolos médicos nas autoridades sanitárias. Não é uma decisão que foi da entidade de organização de esporte, olha, hoje para, amanhã volta, hoje vem. Foi uma pressão social. Nós tivemos aí decreto de governador. Nós estamos no meio de uma briga política que envolve a presidência da República, governos e municípios, quer dizer, numa falta de política pública. Então, é uma atividade bastante tensa. E no que diz respeito a esse torcedor, é claro, ele vai ter que ter alguma vantagem. Eu não acredito numa debandada de ações. O que não se pode ter nós vamos ter que ter uma razoabilidade do quê? De equilíbrio, né? Onde se busca aí a negociação, que é o que diz a medida provisória que fala dos eventos, que traz, olha, devolve, se foi, vamos supor que na Europa é muito comum, no Brasil não é, as pessoas pagarem para ver os jogos, já está com o campeonato inteiro comprado. No Brasil nós não temos essa cultura, até porque o brasileiro tem dificuldade financeira, compra as coisas ao contrário, a gente compra ao contrário, que a gente compra para pagar na frente. Lá eles pagam antes porque o benefício em euro vale muito a pena. Então, o ingresso que custa 300 euros, ele está comprando por 50. Então, o pacote vale muito a pena. Aqui nós temos um problema sério,
nessa questão de pacote, até porque o Estatuto do Torcedor proíbe diferenciação de ingressos, de valor. A política teria que ser muito bem concentrada nisso. Se tivéssemos um fato como esse da Europa, nós teríamos que devolver o valor do ingresso. Como aqui se paga por mês para ter o benefício naquele mês, em tese o consumidor não teve prejuízo, grande prejuízo. Porém, se continua pagando e não tem o serviço a ser prestado, o clube vai ter que oferecer para ele uma outra possibilidade de compensação dos valores aí que eles trouxeram. Perfeito, perfeito. Doutor Júlio, tem alguma pergunta para o doutor Feus? Não tenho nenhuma pergunta. Na verdade, todas as lives que o Dr. Paulo Feus participa são aulas, né? Então, os apontamentos realmente foram muito bacanas, desde a aplicação da MP 948, que no começo se discutiu se aplicava para o futebol também ou não, enfim, até o pay-per-view. Eu acho que o momento, como o doutor bem mencionou, é bastante excepcional mesmo. A preocupação no momento é pela vida, pela segurança, né? E até recentemente teve um país da Europa, não me lembro qual, havia anunciado que havia erradicado o coronavírus, enfim, abriu as portas para os torcedores, e aí voltaram a ter casos, porque vieram torcedores de outros países, enfim. Então, acho que o momento é de parar e refletir mesmo. As decisões, como o doutor mencionou também, estão muito mais ligadas à área da saúde do que a jurídica, né? Então, acho que mais do que nunca o diálogo, a conversa para essa volta e essas relações dos sócios torcedores são importantíssimas. Perfeito. A palavra está aberta. Caso tenhamos mais perguntas, se tiverem perguntas e ficarem tímidos de aparecer, podem fazer por escrito, tá? Não há problema nenhum, tá? Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Quando a gente fala em sócio-torcedor, o senhor utiliza muito o termo amenidades, ao invés de benefícios. Isso, vendo dentro do Estatuto do Torcedor, é uma terminologia que é utilizada dentro do Estatuto do Torcedor ou não? Ou é algo que a gente utiliza como uma forma de abrandar a forma com que o torcedor ele é beneficiado? Veja bem, Jordano, conforme eu falei para vocês, no Estatuto Torcedor não tem a figura do sócio torcedor. Isso aí é uma relação contratual separada. Por que eu falo amenidades? Pode ser. Por que eu não falo de serviços? Porque, na verdade, o serviço, se você for colocar o serviço do esporte, é a realização da partida de futebol, enfim, a atividade que for lá realizada. Então, o torcedor vai lá, compra o ingresso, tem direito a assistir a partida e vai embora. O sócio-torcedor, você pode usar a palavra benefícios ou amenidades. Amenidades é um nome mais, assim, vamos dizer assim, mais pomposo, mais chique, né? Daquilo que é prestado, né? Por que é amenidades? Né? Amenidades é um detalhe, né? Eu tenho direito, por exemplo, a pessoa quando vira sócio avante do Palmeiras, né? Um dos programas mais bem estruturados que eu conheço do Palmeiras, a pessoa quando fica sócio do Palmeiras, dependendo da categoria que ele vira sócio, ele recebe na casa dele uma caixa com uma camisa do time, com um símbolo. Isso é uma amenidade, né? Isso aí não é um serviço, não é um benefício. Então, conforme o agrado, né? Conforme o programa, veja, os programas não são iguais. E conforme a lei de oferta e procura. É claro que os times que querem ter um apelo maior, eles dão mais benefícios, mais amenidades, porque ele quer ter uma propalação maior de sócios torcedores. Quando você pega um time, conforme eu falei para vocês pegam um time como o do Corinthians, eu não conheço os detalhes do programa de sócio-torcedor do Corinthians, mas você pega o programa de sócio-torcedor do Corinthians, por exemplo, como o torcedor do corintiano ele é um torcedor que frequenta o estádio, assim, independentemente da posição do time, o torcedor corintiano, para ele estar no estádio, é uma amenidade.
Porque ele É compra... um torcedor fanático, né? Ele compra... tipo assim, se você pegar... O Corinthians jogou durante muitos anos no Pacaembu. O Pacaembu completava lá 30 mil pessoas. Qualquer jogo do Corinthians lotava. Lotava o Pacaembu. Hoje, a Arena Corinthians, a capacidade dela, acho que 40 mil também, não é mais que isso, não tenho aqui o dado, ela também, ela comporta. Só que hoje ela tem ali outras amenidades. Então, dependendo do tipo, a pessoa pode comprar lá um lugar VIP, camarote, com comida, com bebida. Então, vai depender muito do programa que é feito. Mas, conforme eu falei para você, no Brasil, os programas eles estão relativos ao pagamento e ao benefício. Alguns programas de sócio-torcedor oferecem alguns benefícios, além das amenidades. Benefícios extras. Você pode comprar comida em tal lugar que você vai ter desconto, restaurante tal você vai ter desconto, você vai ter, enfim, o cartão de crédito com o nome do time, então você tem um desconto em outro lugar, e assim por diante. Eu não sei se é verdade, se é mentira, às vezes a gente escuta uma história, pode até não ser verdadeira. Mas, por exemplo, o sócio torcedor do Palmeiras parece que tinha desconto até na mensalidade da fã, né? Então a pessoa tinha lá da universidade, a pessoa ia lá, declarava que era palmeirense, que era do sócio torcedor e tinha lá um benefício, um desconto e tudo mais. Então, na verdade, quando a gente mexe com essa questão da atividade econômica do sócio torcedor, cada clube, cada programa tem as suas características, e isso não está no Estatuto do Torcedor. Isso vai lá para o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Douglas, quer fazer alguma pergunta? Pergunta não. Boa noite, primeiramente, a todos. Na verdade, eu gostaria de colocar como exemplo, porque eu virei sócio torcedor do São Paulo esse ano, e eu estou pagando até hoje, acabei não prorrogando esse contrato, porque eu acho que, por mais que seja um valor mínimo o pagamento, eu me sinto bem ajudando o clube dessa forma. E um pouquinho antes de começar a quarentena, eu acabei comprando o ingresso de um jogo do São Paulo, e na mesma semana teve isso de quarentena, então acabou não ocorrendo o jogo, e eu ainda não tive, como posso dizer, uma opinião ou alguma ação do time em questão desse valor pago, como vai ser beneficiado, se não vai ser, se ele vai ser tratado de outra forma. Então é mais como um exemplo, não como uma pergunta. Perfeito. Aí eu Perfeito. ainda estou nessa espera. Então, essa situação que o Douglas trouxe é um fato. Quer dizer, se o jogo não ocorreu, ele comprou o ingresso. Então, qual a política que o clube vai ter que adotar? Na primeira oportunidade, fala, olha, Douglas, você tem um ingresso aqui para retirar conosco aqui no primeiro jogo do São Paulo, que tiver aí a possibilidade de ter torcida. São Paulo volta a jogar agora, o Campeonato Paulista retorna dia 22, porém sem torcida, Douglas. Você vai ter que torcer de casa para assistir o teu tricolor no Campeonato Paulista. Perfeito. Ainda acho Perfeito. que esse ano não voltará, né, torcedores e tudo mais. Acho muito difícil. Olha, até pela saúde de todos. Eu acho muito difícil. Porém, se você ler o plano de governo do Covid do governo do Estado de São Paulo, em tese, depois de outubro para novembro, em tese já poderia ter torcida no estádio, assim, com capacidade de espaçamento e tudo mais, mas torcida mesmo, como nós íamos, abraçávamos, pulávamos e tudo mais, eu acho que vai demorar um pouquinho. Enquanto a vacina não chegar, nós não vamos ter aí essa questão. Perfeito. Doutora Desirê aqui falando, tomara que sim, ela não vê a hora de ir para o estádio, né? Desirê está assumindo aí uma presidência importante de uma comissão disciplinar do STJD, da chamada Sexta Comissão, ou então a Comissão Especial do Direito do Futebol Feminino. Então, já desejo para ela aí, já tinha passado uma mensagem para ela, mas desejo para ela sucesso. Tenho certeza que ela
vai nos dar muito orgulho nessa comissão. Vai ser muito bem sucedida, né, professor? Com certeza. Então, professor, acho que até por conta do nosso combinado no início, acho que a gente já está chegando a 50 minutos de live. Como o senhor falou que tem outro compromisso, não vou segurar aqui o senhor mais. Eu só tenho a agradecer em nome da Comissão de Direito Desportivo, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. Sou suspeito para falar porque eu digo que eu sou seu fã de carteirinha. Existe um Jordano antes do mestrado e o Jordano depois do mestrado. Muito aprendi com o senhor, então tenho uma grata satisfação de tê-lo aqui, podendo palestrar para a comissão a qual eu presido, qual o Dr. Júlio está como meu vice. Apesar do pouco público, um público extremamente selecionado, com o Dr. Carlos Eugênio, com o Dr. Felipe, a doutora Desirê, grandes expoentes do direito desportivo. Agradecer a presença da doutora Ana Paula Pellegrini, que acabou de entrar aqui na nossa live, mas que vai ter a oportunidade, assim que possível, de entrar no site da OAB, no YouTube da OAB e participar e assistir a nossa live. Então, mais uma vez, agradeço a presença do senhor, palestrando aqui para nós, agradeço a presença de todos os integrantes do nosso público, agradeço ao meu vice-presidente. Quem tiver interesse, nossa live hoje vai estar no YouTube da subseção, da 39ª subseção de São Bernardo do Campo. Daqui 15 dias nós teremos a palestra com o Dr. Domingos Ainag, uma excelente oportunidade, não percam. E dou por encerrada a nossa live. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Antes de você encerrar, eu quero falar um detalhezinho. Doutora Ana Paula Lockman, que está nos prestigiando, ela merece uma salva de palmas virtuais de todos vocês, porque ela é responsável, se o futebol paulista está voltando, foi uma mediação presidida por ela, uma mediação pré-judicial, que participaram Federação Paulista de Futebol, todos os sindicatos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, o Estado de São Paulo, e tudo isso coordenado de forma brilhante pela desembargadora Ana Paula Lopes. Então, eu acho que ela merece muito mais que uma homenagem. O que ela fez pelo futebol paulista, poucas pessoas fizeram em toda a história da vida. E porque, na verdade, essa mediação, Jordano, traz para nós uma segurança jurídica de tudo aquilo que pode acontecer, dos grandes acordos, dos interesses de todos. Eu acho que merecia depois realmente você aproveitar que a desembargadora está aí, depois fazer um convite formal aí para ela, para que ela possa vir a palestrar para vocês aqui, falar um pouquinho desse núcleo que ela coordena no Tribunal Regional da 15ª Região, que não tem feito só um trabalho nessa questão do futebol, mas em todas as outras aí que a nossa competente desembargadora faz. Vai ser uma honra, tendo a possibilidade, depois eu acredito que o professor tenha o contato da doutora Ana Paula, se houver a possibilidade da doutora não se incomodar e passar o contato dela, vai ser uma honra tê-la aqui palestrando para nós, nos abrilhantando com todo o conhecimento que ela tem sobre toda essa parte de mediação que ela pôde desenvolver perante o futebol brasileiro, o futebol paulista, essencialmente, imagino eu, né? E vai ser uma honra, vai ser uma honra. Doutora, o convite já está feito, já deixo registrado aqui que o convite está feito. Muito obrigada, obrigada. Saúdo a todos, saúdo o meu caríssimo Paulo Feus, um dos grandes expoentes do direito desportivo, não de São Paulo, mas do Brasil. Obrigada pelo convite, Jordano. Obrigado pelas palavras, Paulo.
realmente foi algo inédito que aconteceu e, como disse o Paulo, eu acho que fortaleceu muito o retorno do futebol paulista com a anuência, com um acordo firmado com o Ministério Público Estadual do Trabalho, com observância de todos os protocolos de saúde, a presença dos médicos, a presença do Estado de São Paulo. Então, foi algo muito importante e mais para frente vamos conversar sobre isso, sim. Muito obrigada. Vai ser uma honra, doutora. Doutor Giordano? Pois não, doutor Carlos Eugênio, a palavra é do senhor. Tá. Eu queria agradecer, primeiramente, ao professor Paulo Feus e ao senhor pelas carinhosas referências que foram feitas ao meu nome. Mas sou obrigado a fazer uma retificação, porque, na verdade, um dos maiores conhecedores do direito desportivo no Brasil hoje é, indiscutivelmente, o doutor Paulo Feus. E quero aproveitar também para parabenizá-lo e cumprimentá-lo pela sua posse como auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol. Tenho certeza que sua participação nessa corte esportiva engrandecerá a justiça esportiva do futebol. E aproveitando para finalmente fazer uma pergunta, sei que a palestra, a live, foi sobre o sócio-torcedor, mas queria ver qual seria a visão do professor Paulo Feus em relação ao assinante do pay-per-view em decorrência da pandemia e da suspensão do televisionamento dos jogos comprados pelos consumidores. Palavra para o senhor, professor. Tentei fugir do Carlo. Carlo, primeiro, muito obrigado. Carlo é a forma carinhosa como ele é conhecido no mundo jurídico, né? Então, Carlo, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Você é amigo, não conta, mas você sabe que a admiração que eu tenho por você. É recíproco, professor. Eu sei disso, meu amigo. Então, aqui é o seguinte, do ponto de vista do torcedor ou melhor, do assinante, né, do cliente, do consumidor, para com as empresas de TV que vendem aí os jogos e tudo mais, funciona da mesma forma que se apresenta para eventos de toda a natureza. Então, o que acontece? Hoje, aqueles jogos que, por exemplo, o Campeonato Carioca, que é um caso mais delicado do Campeonato Carioca. Por quê? Porque lá houve um rompimento da TV Globo, que era responsável por transmissão do Campeonato Carioca, diretamente com a federação e clubes, em face à medida provisória, a 984. Então, ele rompe. Como é que fica o torcedor? Como é que fica o cliente dele? Ele vai ter que devolver o dinheiro integralmente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ou oferecer outro serviço. Quer dizer, o consumidor vai ter o direito de escolha. Esse caso é bem diferente, porque do caso aqui do sócio-torcedor. Porque ali a TV veio e rompe. Se tivesse sido rompimento por conta da medida provisória diretamente, que não foi o caso, no caso específico, veja, a medida provisória foi o destaque, olha, mas as TVs, por exemplo, não tinham o contrato do Flamengo, por exemplo. Então, eles não podiam alegar que deixaram de transmitir o Campeonato do Flamengo. E nem ninguém comprou. Eu também acredito que não tenha vendido. Ele não pode ter vendido algo, ele já deve ter vendido com essa ressalva. Porém, dos outros jogos que ele não transmitiu, ele vai ter que devolver o dinheiro. Agora, no caso do Campeonato Paulista e no caso do Campeonato Brasileiro, que teve uma mudança de data, o direito dele se propala para a data que está ocorrendo. Então, o Campeonato Paulista vai retomar agora, o consumidor da NET, da Vivo ou de outras TVs a cabo aí, vão poder continuar assistindo esses jogos aqui, né, nessa maneira. Da mesma forma do Campeonato Brasileiro, que vai ter uma extensão. O Dr. Carlos Eugênio pode me confirmar depois, se não me falha a memória, vai até meados de fevereiro. Então, algo que terminaria em dezembro foi para fevereiro. O que o torcedor perdeu? Nesse caso,
das empresas de TV se transmitirem normalmente, não perderam nada. Eu não sei se já tinham vendido o pay-per-view do brasileiro, não me recordo se isso já tinha ocorrido. Se houver um rompimento da TV com algum clube que o torcedor tinha pago, ela vai ter que devolver efetivamente o dinheiro para esse assinante. Muito obrigado, professor. Sou perfeitamente esclarecido e todos também gostaram da sua participação. Parabéns, foi brilhante como sempre. Obrigado, meu caro. Professor, eu vou aproveitar a pergunta do Dr. Carlos e fazer uma pergunta breve. No caso do pay-per-view, o adquirente do pay-per-view do futebol, o senhor acabou de falar que vai necessariamente haver o retorno. O senhor acredita que as televisões utilizarão como uma moeda de troca para outros tipos de esportes, por exemplo, o combate? Então, na verdade, eu posso, hoje no sistema pay-per-view, né, e os sistemas estão mudando bastante, você tem aí várias opções. Então, por exemplo, o assinante, vou dar um exemplo da NET, que é uma grande operadora, ele tem lá o programa do Now, que ele pode comprar filmes e tal, que ele paga por esses filmes. Então, ele pode, por exemplo, ao invés de devolver o dinheiro e tudo mais, ele pode oferecer para o torcedor, falar assim, olha, durante 6 meses você tem direito a assistir 30 filmes. Estou dando um exemplo, estou chutando o número para você aqui. Então, se isso for possível, eu não vejo problema, eu não vejo grandes problemas. De certa forma, eu acho que o rompimento contratual, se ocorrer por conta da medida provisória, da questão do clube mandante e tudo mais, eu acho que aquilo que já tinha, na minha concepção, aquilo que já estava assinado de contrato, não pode vir uma lei e alterar o ato jurídico perfeito. Tem muita gente falando, não, que pode. Outro dia até vi uma entrevista, acho que era do presidente do Bahia, e ele falando, não, mas se o contrato for 30 anos, então, desculpa, então por que assinou o contrato por 30 anos? O clube assinou? Vai ter que honrar 30 anos. Da mesma forma que eu tenho aqui. Hoje a Arena Palmeiras aqui assinou 30 anos com a WTO, quer dizer, por conta disso, eu vou ter. Veja, naquele momento foi bom. Se é bom naquele momento, eu vou ter que honrar. Isso aí é ato jurídico perfeito. Eu não vejo como uma medida provisória mexer com o ato jurídico perfeito. E se mexer, vai ter que indenizar. Quer dizer, se romper o contrato, vai ter que pagar a multa contratual. Essa é a relação do clube. Agora, também da mesma forma, a emissora. Isso é risco do negócio. Então, o que acontece? Se a emissora, então, hoje deixar de transmitir, por conta da briga dela com o Clube A, Clube B, Federação, entidade de organização de esporte, seja lá o que acontecer, isso é risco do negócio dela. Ela vai ter que ressarcir e indenizar o seu cliente, no caso aí, o torcedor do pay-per-view. Perfeito, perfeito. Professor, então, mais uma vez, eu venho só agradecer a sua brilhante exposição, agradecer ao seleto público que nos assistiu até agora, que teve uma excelente contribuição com a nossa live. Mais uma vez, relembrar da nossa live que nós teremos daqui 15 dias com o professor Domingos Zainag. O senhor gostaria de... A palavra ainda está com o senhor, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, professor, a palavra está com o senhor. Só mandar um abraço e um beijo para todos e agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até essa hora, nos prestigiando. Nós temos hoje um excesso de lives acontecendo todas no mesmo horário. Só eu já tinha uns 4 convites aí. Enfim, eu agradeço a todos que optaram por estar conosco aqui. Perfeito. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a nossa live de hoje. Desejo a todos um bom final de dia, um bom descanso e até daqui 15 dias. Até logo. Obrigado. Um abraço. Tchau.